Pai de infinita bondade, nós te agradecemos, Pai, por tudo que você possibilitou que chegasse até nós nesse momento. A saúde para estarmos aqui refletindo, os livros que foram escritos antes de nós e que puderam chegar até nossas mãos, a tecnologia que permite que nós estejamos todos juntos, mesmo estando cada um em sua casa. Muito obrigado, Pai, que nós saibamos aproveitar tudo que é colocado para nós, para o nosso crescimento espiritual, pois tudo isso é passageiro. Todas as coisas materiais são passageiras, menos aquilo que nós construímos dentro de nós e que levaremos conosco pela eternidade. Que seja um momento de construção de virtudes e valores, esse momento que é disponibilizado para nós. Que assim seja. Do capítulo 16, não se pode servir a Deus e ao Mamon, guardar-se da avareza. Então um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dize a meu irmão que partilhe comigo a herança que nos cabe. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? E depois disse ao povo: Guardai-vos cuidadosamente de qualquer avareza, pois por maior a abundância em que o homem esteja, sua vida não depende só dos bens que possui. Em seguida, contou-lhes esta parábola. Havia um homem rico cujas terras produziram extraordinariamente. Ele, então, refletia: Que farei, pois não tenho onde guardar toda a minha colheita? Eis o que farei: derrubarei meus celeiros e irei construí-los maiores, e lá colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: Minha alma, tens muitos bens em reserva para vários anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: Insensato, nesta mesma noite tua alma será reclamada. Então, de que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula os tesouros para si mesmo, mas que não é rico diante de Deus. Lucas, capítulo 12, versículos 13 até o 21. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a avareza. Não tem muito como fugir mentalmente, quando a gente fala da avareza, de pensar nas coisas materiais. Mas o Evangelho ele permite que a gente expanda o nosso olhar, expanda os limites mentais que nós mesmos impomos e permite que a gente comece a olhar as coisas da forma correta. E quando Jesus convida todos nós a pensarmos sobre a avareza, ela muitas vezes no âmbito material, ela é extremamente prejudicial para as criaturas de um modo geral, mas além da avareza material, a gente tem também essa avareza mental que muitas vezes a gente não percebe, porque aquilo que a gente faz na matéria representa aquilo que nós mentalmente elaboramos. Se a avareza faz parte da minha concepção mental, se há uma aceitação mental da minha parte da avareza, eu obviamente não vou praticá-la somente no âmbito material. A gente vai praticar ela em todos os instantes, em todas as circunstâncias, porque é uma característica que tem conduzido a mente da criatura que trafega ainda nessa base, nesse diapasão. Então, quando a gente observa
a questão da avareza, a gente precisa sempre olhar, né, para as criaturas da forma correta. E muitas vezes a gente não faz, porque a gente não faz isso nem conosco mesmo. Às vezes a gente consegue ter uma percepção clara da avareza em uma determinada criatura, porque a gente muitas vezes já conhece aquilo numa determinada profundidade. Talvez a gente já tenha até vencido uma parte dessa caminhada, né, da transformação desse registro em nós, que é o registro da avareza, mas a gente nunca pode dizer que a gente já está totalmente livre, dada a ausência de moralidade que ainda está presente em nossa mente, né? E em nós como espírito, porque se a gente ainda necessita de um mundo de provas e expiações, com certeza ainda existem pontos que precisam ser reajustados e que a gente ainda muitas vezes não o sabe. Mas hoje a gente está trabalhando especificamente sobre essa questão, que é um impeditivo da gente progredir como espírito com as oportunidades materiais que Deus coloca nas nossas mãos, entendendo que a abastança material ela tem a finalidade de fazer com que a gente auxilie no progresso da humanidade. Não só no nosso progresso, porque é um progresso individual, mas também é um progresso coletivo. Então, o bom uso daquilo que Deus coloca nas nossas mãos é extremamente importante, né? Porque se a gente não faz o bom uso daquilo que nos é confiado, a gente, obviamente, está semeando no futuro uma colheita de limitações para a gente aprender a administrar corretamente a abundância. E às vezes, né, a gente, como eu falei no começo, né, a gente, quando fala de avareza, a primeira coisa é pensar nas coisas materiais. E se a gente olhar, né, essas coisas materiais que eu estou colocando os bens, né, os imóveis, né, o dinheiro, e a gente às vezes se esquece, por exemplo, da abundância de saúde. E às vezes a gente também é avaro na utilização da abundância de saúde. Às vezes a gente explora aqueles que têm menos saúde simplesmente para nossa satisfação, né? Simplesmente para que a gente permaneça às vezes na ociosidade, né? É aquela coisa, às vezes a gente está belo, forte e sacudido, né? E a gente está sentado na poltrona e pede para aquele que já está esfalfelado ir buscar um copo de água para a gente. E a gente não percebe que isso também é demonstração de avareza, porque a gente está resguardando a nossa saúde, às vezes, está resguardando algo que faz parte da matéria, né? Porque a gente ainda limita, né, o nosso olhar a avareza a ser coisas específicas. E essa entrega que a gente faz, né, como Jesus coloca aqui na parábola, né, onde a gente busca o repouso, a comilância, né, a bebelância, né, e a gente quer simplesmente se regalar, né, aproveitar tudo aquilo que o mundo material oferta para nós. Muitas vezes até impedindo, como a gente falou, a questão do progresso. E isso cada um de nós tem que observar, porque quando a gente tem muito de algo, a gente tem que compreender que Deus está colocando nas nossas mãos sempre oportunidades da gente fazer com aquilo que Ele concedeu para nós o bem.
e não para a gente armazenar, não para a gente guardar, não para a gente muitas vezes ser o retentor do manancial divino. Esse equívoco, como a gente já falou, traz malefícios para a criatura. Traz um malefício que a gente não pode aprimorar, às vezes, algo que a gente já tem como uma concessão divina, né? Então, às vezes a gente é uma criatura extremamente inteligente, mas a gente, por exemplo, tem grandes habilidades em fazer contas, em compreender problemas matemáticos, né? Agora está perto da época do imposto de renda, né? Tem habilidade para fazer um imposto de renda, mas a gente não ajuda ninguém, né? A gente guarda isso para nós, quando a gente poderia estar utilizando, porque a gente não quer sair dessa posição de repouso que a gente se encontra. E às vezes é o repouso do Mar Morto, né? Onde a gente está se afundando na lama e não está percebendo, né? E aqui, né, como a gente já falou, eu volto a repetir, se a gente olha simplesmente sobre o viés material, a gente limita que esse ensino se aplique a todos nós, porque todos nós temos abundância em algo. Se a gente não tem abundância exacerbada, a gente com certeza tem um pouco a mais do que o outro. Isso já é uma abundância. Se a gente tem um pouco a mais de saúde do que o outro, a gente já é abundante em relação a ele. E é como eu falei, né? Se eu sou um pouco mais capaz na parte matemática, se eu sou mais capaz na eloquência, né? Tudo isso que a gente olha pelo mundo e vê as criaturas se transviando pela abundância daquilo que elas possuem, das habilidades que elas possuem, mas que a ausência de moral tem deturpado a caminhada dessas criaturas, porque elas não freiam a forma como isso é às vezes utilizado e muitas vezes fica simplesmente guardado para o meu benefício, que é o que ele coloca aqui, não é? Quando ele fala que guarda-se os bens como reserva para muitos anos. E a gente não sabe qual é a nossa data de validade, até quando nós vamos permanecer no corpo físico. E Jesus traz aqui esse aprendizado que obviamente tem a ver com o capítulo que a gente está fazendo, porque servir a Deus, né, é algo que é totalmente distante de servir a Mamon, né? Porque quando a gente pensa em servir a Deus, obviamente usar tudo aquilo que Deus concedeu para nós da melhor forma possível, aonde a gente colabora na criação, aonde a gente colabora no progresso uns dos outros, né? Toda vez que a gente faz o bom uso daquilo que está depositado para nós, a gente tem um aprimoramento, né? Então eu fico imaginando, né? Eu usei o exemplo do imposto de renda. Aquele que faz apenas um imposto de renda, ele tem uma habilidade. Aquele que faz 10, ele está ampliando, né? Porque são 10 indivíduos distintos, são 10 patrimônios diferenciados, então são 10 situações diferentes que eu tenho que lidar. Então, a gente compreender que quem amplia as condições, né, nossas, é a própria criatura, quando ela se entrega a dar esse fluxo, né, a entender que aquilo que Deus colocou nas mãos dela tem a finalidade dela ser melhor, tem a finalidade dela se desenvolver, de colaborar na criação,
Então, por isso que é tão importante a gente guardar-se dessa avareza que Jesus está colocando aqui, né? A gente ampliar a nossa visão, mas principalmente a gente aprender a usar corretamente aquilo que Deus colocou para todos nós como um fruto que permite a gente multiplicar a árvore que frutifica.